Bom, eu gostaria muito de começar essa fala, um pouco parabenizando a todos vocês que estão se empenhando ou que estão empenhados na organização desse certo registro da história do centro social. Por muito que as academias, que as universidades precisam fazer o registro e fazer a história, é importante e tem um grande valor que todos nós também, nas nossas comunidades, nos nossos grupos, registremos as nossas histórias. Isso não poderia deixar de dizer nesse momento. Então, a vocês que estão coordenando esse trabalho, os meus parabéns. Bom, nós estamos fazendo essa conversa um pouco para parabenizar o Centro Social Rural de Orizona, e eu diria assim, homens e mulheres colaboradores e colaboradoras do Centro Social de Orizona, parabenizar por esses 60 anos. Uma entidade existir por 60 anos é porque, e continuar existindo mais ainda, é porque ela prestou serviços, prestou e presta serviços com grande significado, com grande sentido para um local. Se o Centro Social Rural de Orizona não tivesse dado uma boa contribuição na história de Orizona e não estivesse dando esta contribuição, essa entidade não teria, talvez não existiria mais, e se existisse, não teria o reconhecimento que, graças a Deus, ela tem em Orizona e em outros espaços. 60 anos não são 60 dias, não são 60 semanas, não são 60 meses. 60 anos. 60 anos de serviço, de compromisso e de dedicação. De erros e acertos. De tentativa de servir. Nesses 60 anos, homens e mulheres, desde a sua criação até os dias de hoje, têm se dedicado a esse compromisso de serviço e de partilha, de serviço de buscar maneiras, oportunidades de contribuir ou de melhorar um pouco a vida de tantas pessoas. E em muitos sentidos também partilhando um pouco aquilo que tem. Quando digo partilhando, eu gostaria de, ou que seja colaborador ou partilhando, eu gostaria de chamar a atenção que não é simplesmente o meio material. O material, o financeiro também, lógico, mas a dedicação do serviço, a dedicação da capacidade, a proposição de iniciativas e tentativa de trabalho. Tudo isso foi partilha e é compromisso que os membros e colaboradoras do Centro Social fizeram e fazem. E é curioso você observar alguns serviços, eu vou dizer algumas coisas, alguns elementos de serviços que o Centro Social, nesse tempo, proporcionou ao município de Orizona e região. Na cidade de Orizona, a construção de casa para pessoas com menores condições. Quantas casas foram construídas para pessoas que necessitavam de moradia? A manutenção das creches, a orientação profissional, a criação e a orientação nas lavouras comunitárias, o auxílio na orientação para a compra do adubo ou para o preparo da terra. E quando nós colocamos a orientação profissional, nós nos lembramos também da horta comunitária que existia e do serviço da marcenaria, que eram atividades de orientação que aconteciam pelo centro social. Ao mesmo tempo, no espaço da creche, depois quase como anexo, o espaço de reforço escolar. E nos últimos tempos,
o centro social que orienta os seus serviços, as suas energias, não é que deixou de se preocupar com outras atividades, mas passou a orientar as suas energias, as suas atividades para o ensino formal. E quando nós falamos do ensino formal, aí nós tratamos diretamente da criação da Escola Família Agrícola, a EFAORE, quando o centro social assume fundar e ser a mantenedora da Escola Família Agrícola. Formação de nível médio integrado ao técnico em agropecuária. E o centro social, ou seja, homens e mulheres compromissados com o serviço e com a partilha, tiveram a atenção, tiveram a preocupação e a coragem de dizer: nós queremos uma escola, ou vamos fazer uma escola para a formação de técnicos em agropecuária de nível médio para a agricultura familiar. Não era desconsiderando outras escolas técnicas que existiam, mas era tendo coragem de assumir que faltava uma escola que preparasse o agricultor familiar. Então, e aí nasce a Escola Família Agrícola. Empenho de tantas instituições, de tantas organizações, de tantas famílias, de tantos homens e tantas mulheres. E eu diria que a ação do centro social, ela não foi simplesmente não é simplesmente para a cidade de Orizona. Ela ultrapassou e ultrapassa limites. Sobretudo com a Escola Família Agrícola, nós sabemos que vieram alunos de outros municípios, até de outros estados. Então, faria questão de chamar a atenção que o centro social não contribuiu ou não contribui somente com a escola, com o município de Orizona, mas ultrapassa muito mais esses limites. Daí, eu chamaria ainda a atenção para dizer que o Centro Social Rural de Orizona, com os seus serviços, eles têm contribuído também na oferta e no estudo, também a nível superior. Se você parar para observar, você vai encontrar trabalhos de conclusão de graduação, vai encontrar trabalhos de especialização, também mestrado e doutorado, onde o objeto de estudo foi diretamente o centro social como um todo e alguns trabalhos que tiveram ou que têm a participação direta de um tipo de serviço prestado pelo centro social. Você vai encontrar estudos em relação à creche, em relação à contribuição do centro social na criação das associações, em relação à formação político, social, religiosa, ou seja, a formação integral, desenvolvida com contributo do centro social e da própria Escola Família Agrícola, a EFAORE. Bom, alguém deve ficar imaginando, mas Valdivino, como você pode falar isso com tamanha segurança? Olha, eu me sinto muito à vontade e muito livre para poder falar em relação a Orizona e em relação ao centro social. Eu conheço a Orizona desde os anos 80, porque eu fui estudar no seminário de Ipameri. E lá tinham alunos também de Orizona. E, por sinal, muitos desses alunos ou seus familiares, eles eram ligados ao centro social, membros colaboradores. Isso, então, desde os anos 80, eu tenho uma relação muito próxima com a Orizona. E, por conseguinte, com o centro social. Mas, em 1989, eu fui morar em Orizona. Sobretudo 90 e 91, sobretudo nesse tempo,
eu fui morar em Arizona. Morar em Arizona como padre. E pude ver e participar do trabalho do centro social. Mesmo depois que eu saí de Arizona, e aí mais tarde que foi criada a escola agrícola, eu já não morava lá mais, eu continuei e continuo acompanhando os trabalhos. E depois foi até meu objeto de pesquisa também. Então, eu quero nesse momento parabenizar ao Centro Social e a todos vocês, homens e mulheres, que fizeram e fazem o Centro Social. Que essa entidade que prestou, que presta, continue prestando muitos serviços à comunidade. A todos vocês, homens e mulheres, que constituem o Centro Social, parabéns e o meu forte abraço e que estejamos juntos. E nesse momento de pandemia, meus amigos e amigas, tenhamos claro, com fé em Deus, esse momento vai passar.